Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Preparei para nossa aula de hoje um outro modelinho de crossbody, dessa vez, olha, com uma alça fazendo acabamento no fole, um bolso mais simples aqui na frente, ela é mais compacta, você pode fazer feminina ou masculina e é muito fácil de confeccionar. Tem aqui na descrição um molde completinho para vocês de presente também dessa peça. Vamos aprender comigo? Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. E se gostar do conteúdo, não esquece de clicar aquele joinha, tá bom? Vamos lá então aprender essa peça? Para fazer essa peça, aqui abaixo do vídeo vocês vão encontrar um link para baixar esse arquivo PDF que vocês estão vendo aqui. Deixei também na primeira página um QR Code, que se você apontar com a sua câmera do celular para esse código, você já vai vir direto para esse vídeo. Então sempre que você precisar consultar novamente o passo a passo, é só utilizar esse código que está aqui no seu molde. E nas páginas seguintes, vocês vão encontrar os moldes das partes dessa bolsa. E eu recomendo que você recorte e una cada parte conforme eu fiz aqui. Tem a descrição de materiais que nós vamos precisar, já deixe tudo separadinho como eu fiz aqui e vai ficar bem mais fácil a construção dessa peça. Vamos iniciar confeccionando o bolsinho frontal. Vocês vão ter aqui o molde desse bolsinho externo e eu já cortei os materiais conforme eu deixei anotadinho aqui. E para fazer essa peça eu estou usando esse tecido tie-dye, que é um tecido estampado e ele vem dublado numa sarja, então ele já tem uma estrutura. Você pode substituir pelo material da sua preferência, até por sintético, se você preferir. E para o forro eu vou usar uma camurça dublada no TNT. Você já adquire a camurça dessa forma, é aquela camurça fininha e ela já vem estruturada num TNT de gramatura 80, já vem prontinha para você trabalhar. Já peguei aqui a minha medida de zíper, o meu cursor e nós vamos usar também um pedaço de alça para acabamento, que depois nós vamos aplicar junto no espelho da nossa peça. Então eu vou iniciar pegando a minha medida de zíper, já estou aqui ó, com o meu material cortado exatamente no tamanho do molde, meu tecido principal, e o meu forro, vocês vão reparar que eu cortei ele um pouquinho maior que o meu molde, que fica mais fácil para trabalhar com ele dessa forma. Então eu vou colocar o meu zíper direito com direito, nessa margem que está retinha aqui do meu molde, vou pegar a minha medida de forro, vou posicionar com o direito para baixo também. Vou alinhar bem certinho aqui, margem com margem, e vou prender essas 3 camadas com uma costura com margem de meio centímetro. Feito isso, ó, vou jogar o meu forro e tecido principal para um lado, estico bem aqui, ó, para ele ficar com um acabamento bem bonito. Então, vinque bem aqui essa costura, o forro aqui também, ó. E para deixar tudo bem assentado, nós vamos passar aqui uma costura de pesponto. Ele vai ficar, olha, dessa forma, e eu já posso fazer uma costurinha aqui bem na bordinha, prendendo esse forro no lugar, para refilar todo o excesso do forro. Já vou entrar aqui com o meu cursor. Depois que refilar todo o excesso, essas laterais aqui, olha, do zíper, sempre passe a parte da chama azul do isqueiro para selar bem e esse zíper não ficar desfiando, tá? E a parte da chama azul é porque com ela você não deixa aquelas marcas pretas de queimado no seu material. Em seguida, nós teremos aqui o molde do corpo da nossa peça. Eu já recortei todos os materiais que está discriminado aqui na minha relação, deixei aqui preso juntinho. E eu vou pegar a medida da alça, que é para fazer o acabamento desse bolso, e um dos espelhos. E já vou aproveitar para prender a etiqueta com a minha marca nessa alça, que vai dar um destaque nela. Eu vou posicionar bem certinho aqui, ó, margem com margem embaixo do meu tecido do espelho da minha peça. Vou alinhar ele aqui. Verifique se ficou bem retinho aqui, ó, com a parte de cima também, para você conseguir um acabamento bem bonito. Vou fazer primeiro uma costurinha aqui bem na bordinha, prendendo esse bolso aqui no lugar.
E aqui, para fazer o acabamento nessa parte de cima do nosso zíper, eu vou usar uma medida da alça que eu vou trabalhar nessa peça. Eu tô usando aqui essa alça que também é tie-dye, é uma alça de poliéster e ela vem estampadinha assim, então ela vai combinar com o meu material. Você pode usar também a alça chique, a alça da sua preferência. A medida da alça que eu tô usando aqui é de 3 centímetros de altura. Eu vou alinhar ela aqui de forma que fique sobrando, olha, do mesmo lado, do mesmo tanto que sobrou do acabamento aqui do zíper de um lado, que sobra aqui do outro também. Vou alinhar ele aqui direitinho e vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha, prendendo essa alça no lugar, e depois aqui do outro lado. E ele já vai dar acabamento e dar um charme ainda na minha peça. Quando chegar próximo aqui de onde está o cursor, levante o seu calcador e leve o cursor lá para o outro lado. Assim ele não vai te atrapalhar e acabar fazendo que você faça uma costura torta. É muito importante que essa costura fique bem bonita, porque ela vai dar destaque na sua peça. Olha só que legal que fica esse acabamento. E agora aqui centralizado, eu vou costurar a minha etiqueta. Então eu vou centralizar ela aqui direitinho. Vou inclusive prender ela aqui, ó, com uma fitinha dupla face. Vou posicionar ela aqui bem certinha na posição que eu quero e fazer um pesponto bem devagarzinho em volta para deixar a minha marca num lugar de destaque na minha peça. Vou trazer já pronto para vocês. Depois que costurado já a sua etiqueta, a gente já pode posicionar ele no forro. Então, cortei aqui o meu forro, também um pouquinho maior que o molde, assim como eu fiz com o bolsinho. Tô usando o mesmo material, a camurça dublada. E vou posicionar aqui, ó, avesso com avesso. Vou alinhar ele aqui, vou fazer uma costurinha aqui em volta para prender esse meu forro no lugar. Com o outro lado do espelho, que é a mesma medida do molde, ó, e a mesma medida aqui da frente, eu também tenho uma medida de forro e eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou fazer uma costurinha aqui em volta, bem na bordinha, e depois eu vou refilar todo o excesso do forro. Finalizado então os dois espelhos, eu vou deixar eles separados por enquanto. E nós vamos ter aqui também dentro do molde do espelho medidas retas, que é relacionado ao fole e ao canal do zíper. Então já separei aqui as minhas medidas do canalzinho do zíper, a minha medida de zíper e o meu cursor. E nós vamos preparar agora o canal do zíper. Para o canal do zíper, eu estou usando um sintético rosa para fazer um composê com o meu espelho. Então você pode também misturar materiais. Peguei aqui a minha medida do canalzinho do zíper, vou pegar o meu zíper, vou colocar direito com direito no meu sintético, a minha medida de forro, que também é a camurça, e vou colocar com o direito para baixo. Vou alinhar aqui bem certinho, olha, as 3 camadas, da mesma forma que nós fizemos o início lá para a aplicação do zíper no bolsinho. Então eu vou posicionar aqui bem certinho, margem com margem, vou costurar com margem de meio centímetro. Da mesma forma, eu vou jogar forro e sintético para o lado, esticar bem o meu zíper, para a gente fazer aqui uma costurinha de pesponto. Vou pegar a minha outra medida de sintético, vou posicionar novamente o meu zíper direito com direito. Dessa vez eu vou alinhar aqui, ó, a altura do sintético, bem certinho uma com a outra. E vou posicionar aqui o meu forro também com o direito para baixo. Da mesma forma, vou costurar com margem de meio centímetro e depois eu vou rebater com o pesponto. Canalzinho do zíper finalizado, eu já vou entrar aqui com o meu cursor. E agora nós vamos começar a preparar o fole. Para o fole, você vai ter também anotado dentro do molde a medida para você cortar no fole, que eu cortei aqui no sintético. Já cortei também do meu forro. E tem também uma medida de alça, que além de dar um detalhe e acabamento nessa parte, ela também vai prender as nossas 2 meia argolas, que é para prender a alça transversal na nossa bolsa. Então, para iniciar, nós vamos primeiro fazer aqui, ó, dessa margem, de uma margem apenas para dentro, uma marcação de 5 centímetros. Então, eu vou posicionar a minha régua aqui, ó, 5 centímetros para baixo,
e vou fazer uma marcação, que é para eu ter uma orientação até onde que eu vou costurar a minha alça. Mas por enquanto eu vou marcar somente de um lado. Agora eu vou costurar aqui com o meu canalzinho do zíper e depois nós vamos conferir a medida em todo o anel. Então eu vou posicionar o meu canalzinho do zíper direito, com o direito aqui do meu sintético. Vou alinhar aqui margem com margem. Vou pegar a minha medida de forro com o direito para baixo. Então, o forro vai ficar direito com o forro do meu canal do zíper. Vou alinhar aqui bem direitinho. Ele vai ficar na mesma largura, tá? Depois que você unir o zíper aqui no canal, ele vai ficar na mesma largura que essa minha medida de fole, se você utilizar a margem de meio centímetro. E agora eu vou costurar aqui usando meio centímetro também. Em toda a peça a gente usa essa mesma margem. Fiz essa costura aqui de união e agora nós vamos jogar, olha, o sintético e o forro aqui para um lado. Estica bem e vou fazer aqui uma costurinha de pesponto. Feito essa primeira união, antes de fechar esse nosso anel do fole, nós vamos conferir com o espelho a medida. Eu sempre procuro deixar uma medida maior no fole, para que eu possa conferir aqui a medida e não acabe ficando com o anel maior ou menor que o meu espelho da peça. Então, antes de fechar, eu vou conferir, por isso que eu só marquei um lado, porque o que sobrar do outro lado, eu vou refilar e só depois que eu vou marcar 5 centímetros. Então, eu vou prender aqui, como se eu estivesse costurando com os meus prendedores, deixando bem alinhadinho, margem com margem aqui o meu material. Nas curvas, procure fazer a curva bem esticadinha, para ele não ficar fazendo pregas. Depois que a gente prender, fazendo toda a volta, do início aqui, ó, do meu canalzinho do zíper, eu vou passar por cima o meu fole e vou marcar 1 centímetro depois daqui da onde está o final aqui do meu canalzinho do zíper. Então, 1 centímetro depois, porque nós vamos costurar com margem de meio centímetro para cada lado, vai dar exatamente esse 1 centímetro que eu vou deixar de excesso. Então, nessa marca que eu fiz aqui, ó, com 1 centímetro passando, eu vou recortar o excesso, tanto do meu sintético quanto também do meu forro. Já posso soltar aqui. Deixa bem esticadinho aqui o seu material. Dobro ele assim bem certinho na marcação que nós fizemos. E vou cortar esse excesso, aí ele corta retinho. Então agora eu já posso unir fechando, mas antes eu vou fazer aqui aquela marcação com 5 centímetros. Novamente vou posicionar minha régua bem alinhadinho aqui. Vou fazer uma marcação aqui com 5 centímetros. Feito essa marcação, antes de fechar o anel, nós vamos colocar aqui a nossa alça, que vai dar o acabamento e já prender as minhas meia argolas. Então, eu vou posicionar aqui, ó, o meu forro lá pra trás, vou deixar livre aqui só o meu sintético. Antes de fechar o anel, nós vamos prender a nossa alça, que vai fazer um detalhe aqui nessa lateral aqui do fole, e já prendendo a nossa meia argola. Então, tem a medida de alça anotado aí no material. Nós vamos pegar uma meia argola, vou entrar com a minha alça aqui. Eu vou queimar bem essa pontinha aqui dessa minha alça para ela não ficar desfiando. Vou fazer uma dobra com mais ou menos uns 2 centímetros. Vou fazer uma dobrinha assim e já encontrar aqui, ó, para ela ficar acabadinha dessa forma. Vou prender com o prendedorzinho. Essa margem aqui de cima aqui da minha alça, dobradinha com a minha meia argola, vai ficar exatamente nessa marcação que eu fiz aqui. Essa é a altura que vai ficar a minha alça. Então, eu vou simular ela aqui esticadinha aqui, ó, para que eu possa cortar, deixando aqui a medida que eu usei aqui para fazer essa dobra, que é aproximadamente 5 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, até essa marcação que eu fiz aqui. Então, eu vou cortar com essa sobra aqui, ó, exatamente aqui na altura do meu fole. Vou selar também, para não desfiar. Vou entrar com a minha meia argola, ó, da mesma forma. Vou fazer uma dobra e depois outra. Pode conferir se ficou certinho o tamanho. Tá certinho nas minhas marcações que eu tinha feito aqui para a altura da alça. Então, eu vou prender aqui também com o prendedorzinho. Tô
com a minha alça já preparada para costurar aqui. Para eu costurar ela bem retinha aqui, centralizada, eu vou fazer uma marcação, uma linha central. Eu tenho aqui 8 centímetros de largura, então eu vou centralizar aqui, ó, com 4 centímetros da margem. Coloquei a minha régua aqui com 4 centímetros da margem, bem alinhadinho. Vou fazer uma linha aqui, não precisa ser muito forte. Também a alça vai tampar essa marcação. Para que não haja risco de eu fazer a costura aqui e prender a minha alça torta, eu vou primeiro colocar ela aqui com uma fita dupla face. Eu vou usar essa fitinha dupla face aqui minha, que ela é transparente, fita dupla face em sintético, procure sempre usar fita transparente. Da marca que você encontrar, eu tenho essa daqui que eu comprei num link no Mercado Livre, mas você encontra também da Tec Bond ou da Toque Cri, nos nossos parceiros, tem os contatos aqui na descrição do vídeo, tá bom? E nós vamos colocar aqui uma fitinha dupla face, ó, de uma marcação a outra, aqui nessa linha central, ó, em cima dessa linha central que eu risquei aqui. Vou alinhar aqui, ó. Eu vou fazer a olho mesmo, porque aí com a fita dupla face aqui no lugar, se eu precisar eu vou tirando e vou ajeitando. Se você quiser, pode medir direitinho se tá sobrando o mesmo tanto aqui de cada lado. Eu vou alinhar ele aqui bem certinho a olho mesmo, que aí a minha fita dupla face já vai prender ele aqui no lugar, para que eu possa vir com a costura sem risco de erro. Então eu olho aqui, vejo que tá certinho, posso tirar já os meus prendedores daqui, ó. E agora eu vou fazer uma costurinha, começando aqui bem próximo aqui da minha ferragem de pesponto, vou descer aqui na lateral e vou voltar até encontrar aqui onde eu iniciei. Lembrando que eu tô com o meu forro lá pro outro lado e tô costurando aqui pegando só sintético. Com a alça já presa aqui no lugar e também já segurando aqui as minhas meia argolas, eu já posso fechar o meu anel. Então eu vou trazer, olha, o direito do meu canal do zíper com o direito aqui do meu sintético, o meu forro aqui também, direito com direito. Vou alinhar bem certinho margem com margem, lembrando que eu deixei 1 centímetro de sobra, que quer dizer que é meio centímetro para cada lado, tá bom? Vou costurar aqui então com a margem de meio centímetro. Pode virar o forro lá pro lado direito, ó. Vamos esticar bem aqui e vou fazer uma costurinha aqui de pesponto. Para facilitar, eu vou fazer uma costurinha bem na bordinha, em toda a volta, para prender o meu forro aqui, ó, no meu sintético, que aí vai ficar bem mais fácil para fechar depois o meu canal do zíper na peça. Com o anel já fechado, nós vamos encontrar aqui, ó, costura com costura, bem certinho aqui, ó, bem alinhadinha, para encontrar o centro aqui, aí faz um piquezinho aqui encontrando o centro, estica aqui pro outro lado, faz um piquezinho aqui também e vai repetir aqui do outro lado. Eu já encontrei os centros aqui e eu vou fazer o mesmo aqui nos espelhos, ó, vou dobrar ao meio, encontro bem certinho aqui, faço um pique aqui para encontrar o centro e vou fazer aqui embaixo também, ó, encontra bem certinho e faz um pique aqui para marcar o centro, que vai ser os nossos pontos de referência para prender o nosso anel. E eu vou encontrar aqui então, ó, direito com direito, centro com centro, aqui embaixo também, ó, centro com centro, e vou distribuir prendendo aqui, clipando toda a volta. Com ele todo presinho assim, ó, vai bater tudo direitinho, porque a gente confirmou a medida do anel. Nós vamos fazer uma costura com o calcador comum mesmo da máquina, fazendo aqui toda a volta com margem de meio centímetro, com retrocesso no início e no final, tá ok? Costuramos então, olha, já prendendo aqui todo o anel no lugar, e agora nós vamos passar um viés de acabamento.
O viés que eu vou usar nessa peça é esse viés Boneon. A gente abraça ele e já vai costurando de forma que já pega aqui os dois lados, tá? Com a mesma margem, de meio centímetro. Chegando aqui no final, a gente corta, deixando aqui uma sobrinha, pra gente poder fazer uma dobrinha assim, ó, pra esconder essa ponta. E finaliza a costura aqui passando por cima de onde começou. Ele vai ficar finalizado assim, olha. E agora aqui do outro lado, nós vamos repetir com o outro espelho. É exatamente o mesmo procedimento, ó. Direito com direito, vou prender toda a volta, costurar e passar o viés de acabamento. Depois que finalizado o viés dos dois lados, a gente pode virar a nossa peça para o lado direito. É só abrir aqui todo o canalzinho do zíper e empurrar o fundo para fora. É importante abrir bem todas as costuras, ó, empurra bem o viés para fora e vai moldando a sua peça. Ó, o viés que tá aqui dentro, ó, ele vai dar a estrutura também para sua peça. Então, você vai moldando ele, deixando ele bem certinho aqui. Depois que você desvirar e abrir bem todas as costuras, antes de entregar, coloque bastante tecido dentro dela e deixa ela paradinha para ela ganhar memória na posição certinha. Mas olha, já tá lindona. E eu fiz uma alça transversal com a mesma alça que eu usei aqui nos acabamentos. Utilizei aqui 2 mosquetins e um regulador. Vou deixar aqui para vocês um card, que aqui no canal tem uma aula que eu ensino bem detalhado como que faz alça transversal, caso você tenha alguma dúvida. E só prender aqui nas nossas argolas e a nossa bolsa está finalizada. Olha que linda que ela ficou, uma bolsinha super prática, cabe tudo que precisa transportar, uma bolsa para usar na transversal, shoulder bag ou crossbody, né? Depende da região aí, como que você quiser nomear para o seu ateliê. Espero que você consiga encantar muitas clientes com essa peça. É isso, meus amores. Essa é a aula que eu preparei para vocês com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários aulas ou peças que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal. Coloca também se ficou alguma dúvida, que eu aproveito e já tiro todas elas, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima!